Olá, gente. Eu me chamo Aleph e eu irei apresentar um seminário sobre a classe das benzodiazepinas. Bom, inicialmente, né, a primeira molécula dessa classe, o clordiazepóxido, foi sintetizado em 1955 por um grupo de pesquisa da Hoffmann-La Roche, que essa molécula está aqui destacada, né, onde a parte em vermelho representa essa subunidade, né, benzodiazepina. Bom, essa molécula foi um exemplo de serendipicidade, né? Ela foi descoberta pelo acaso. Eles estavam fazendo uma síntese baseado na substituição de quinozolinas substituídas, né? E aí, devido a um erro de atribuição, né, da fórmula estrutural das moléculas que eles estavam sintetizando, eles descartaram inicialmente essas moléculas, achando que, né, tinham dado errado. E anos depois, ao revisitar o laboratório, né, eles verificaram esses cristais, né, de clordiazepóxi que estavam num tubo de ensaio, e ao enviar para os testes farmacológicos, eles verificaram que essas moléculas tinham diversas atividades, principalmente como sedativos e ansiolíticas. E desde então, né, várias moléculas análogas e também derivados dessa classe de benzodiazepinas foram sintetizadas. Aqui eu demonstro como exemplo o diazepam, eh, bem como o clonazepam, ambos, né, sintetizados pela também Roche, e são comercializados como Valium e Rivotril, né. Eh, Temos também o exemplo da alprazolam, né, que difere um pouco aqui na sua estrutura em relação à substituição aqui, que é comercializado com o nome de Frontal e Xenex, foi sintetizado pela Pfizer. Além dessas três moléculas que são classicamente conhecidas por atuarem, né, no sistema nervoso central, nós temos também exemplos de antibióticos, como a antramicina, e também de moléculas presentes em produtos naturais, como a aspergilina. Bom, de forma rápida e resumida, essa classe de moléculas das benzodiazepinas atuam principalmente se ligando nos receptores GABAérgicos, né? Então, eles aumentam a atividade do GABA, a sua grande maioria, né, dessa classe, e dessa forma ocorre a hiperpolarização dos neurônios e, consequentemente, a depressão da atividade dos mesmos. E, além dessa gama de atividades no sistema nervoso central, diversas moléculas contendo esse núcleo também já foram, né, descobertas apresentando outras atividades farmacológicas como antimicrobiana, anticâncer, anti-inflamatória, antiviral e até mesmo analgésicas. Bom, no que diz respeito às suas propriedades, né, inicialmente, as benzodiazepinas, essa classe, né, ela é representada, então, por a fusão entre o núcleo benzênico e o anel diazepina, que consiste, então, no anel de 7 membros contendo 2 átomos de nitrogênio, e podem existir, então, diversos regioisômeros dessa estrutura. Aqui nesse trabalho será focada, então, a estrutura da 1,4-benzodiazepina, uma vez que essa classe, né, está mais presente nos fármacos e é a mais explorada do ponto de vista farmacológico. Esse sistema, né, essa subunidade, que é uma estrutura privilegiada, né, dentro da química medicinal, ela apresenta o sistema aromático com 12 elétrons pi, né, então, subunidade que apresenta é rica em elétrons, e no que diz respeito, então, à sua atividade no sistema nervoso central, uma propriedade bastante importante é a lipossolubilidade, né, então, são moléculas que conhecidamente possuem um caráter lipofílico, né, uma vez que devem atravessar a barreira hematoencefálica. Bom, além disso, também nós podemos observar, né, que elas possuem um caráter básico, né, uma vez que elas apresentam esses nitrogênios aqui. E para exemplificar, né, essa característica, eu trouxe aqui os valores de pK, bem como os sítios de desprotonação do clonazepam, onde inicialmente o pK1 corresponde ao ácido, ao parácido, né, ah, desse nitrogênio aqui que está protonado, que possui o pKa de 1,5, né? Então, esse sítio aqui, né, é um ácido forte, né? Esse hidrogênio é ácido, e, consequentemente, a sua base conjugada, né, esse sítio aqui é uma base fraca.
né? Paralela, oposta, de forma oposta, né? A gente tem esse segundo sítio de desprotonação, onde o pKa desse hidrogênio é de 10,5, né? Então, consequentemente, como é um ácido fraco, né? A sua base conjugada, que é essa espécie aqui, é uma base forte, né? Então, aqui está sendo representada, inclusive, a forma, né? Do equilíbrio ceto-enol, né? O tautomerismo dessa ligação aqui. Bom, então, inicialmente, né, a primeira síntese dessas da classe das benzodiazepinas, como foi dita, foi descrita por Sternbach, que era um dos químicos responsáveis pelo laboratório da Roche na época, e basicamente eles partiram, né, da classe do precursor, que era uma ortoamino-benzofenona. Então, tratando esse reagente com um derivado de ácido substituído na posição alfa, né, aqui com o átomo de cloro, e em seguida tratado com hidroxilamina, nós temos então a formação desse intermediário aqui piperazínico, né, que passou então por uma oxidação para então formação do núcleo quinozolina, né, e aqui foi onde ocorreu o problema. Na época, né, eles acreditavam que ao adicionar essa metilamina, ela iria passar por uma substituição nucleofílica, né, então aqui iria substituir o átomo de cloro aqui nesse metileno, porém o que acontece é o ataque nesse carbono, né, acontece então a expansão do anel, e depois o fechamento dele para a formação, né, da benzodiazepina substituída, né? E tendo esse óxido, né, fazendo a hidrólise desse grupamento dessa amina, a gente leva à formação, então, do demoxepan, né, que é o seu análogo contendo a carbonila aqui na posição 2, e fazendo a redução desse grupo óxido aqui, a gente leva ao nordazepam, né? Todos eles análogos do clordiazepóxido. Bom, outro exemplo também de uma rota sintética clássica para uma dessas moléculas dessa classe é uma rota estabelecida para a síntese do clonazepam, onde a mesma também parte dessas nesse caso aqui, ortoamidobenzofenonas, desculpe, e saindo dessa molécula, a gente reage então com o iodeto de potássio, né, para fazer a troca desse cloreto por iodo, onde a gente sabe que é um melhor grupo abandonador. Em seguida, a gente reage com amônia, né, então a formação dessa amina livre, que então irá fazer uma reação intramolecular, né, uma ciclização intramolecular em meio básico para a obtenção do produto final, que é o clonazepam, né? Existem rotas alternativas, né, onde, por exemplo, essa rota 2 aqui, partindo do iodo, que é o melhor grupo abandonador, e aqui não está descrito, mas eles devem usar condições mais fortes, né, levam diretamente à obtenção do clonazepam, e também partindo-se da benzofenona inicial, utilizando metenamina, que é um reagente comercial, e cloreto de amônio, também leva diretamente ao clonazepam. Então, do ponto de vista, né, sintético também, nós temos que essa classe das 1,4-benzodiazepinonas, né, que esse núcleo está presente na grande parte, né, dos fármacos dessa classe, é um intermediário muito importante. Nós podemos fazer retrossíntese dela, né, e a gente pode ver aqui que fazendo então a quebra nessa ligação aqui C5N4, né, a gente leva então ao precursor, que é uma ortoamidobenzofenona, né? E se a gente faz a quebra aqui entre essa ligação N1C2,
a gente pode observar que eles podem, né, vir dos precursores sintéticos das ortoaminobenzofenonas e como eu falei anteriormente, de derivados de ácido substituído na posição alfa, né? Seja substituição com aminas ou com aletos. Então, aqui, exemplificando nessa rota sintética, a gente tem esse exemplo aqui partindo-se de ortoaminobenzofenonas, né? Onde a rota de cima, ele utiliza esse brometo aqui de ácido, levando então à formação dessa amida, que em seguida é reagida com amônia para a formação dessa amina aqui, consequentemente a reação intermolecular para a formação do núcleo benzodiazepinona. E se a gente utiliza também esse sal, né, de aminoéster, também leva diretamente à formação do produto desejado. Bom, com a tecnologia avançando, né, hoje existem diversos métodos mais aprimorados para a síntese dessas classes, e aqui eu trago o exemplo da síntese de Elman, que foi a primeira síntese dessa classe realizada com catalisador, né, sólido. Então, inicialmente, as aminobenzofenonas eram suportadas, né, em uma cadeia polimérica, uma resina, e, primeiramente, era realizada a proteção, era realizada a reação com um aminoácido protegido, né, obtendo-se, então, essa amida, esse derivado de aminoácido protegido, nessa posição aqui, e aí, dessa forma, é possível, então, realizar a ciclização desse intermediário, levando à formação da benzodiazepinona, no caso ainda suportada, né? E faltou falar também que aqui há desproteção desse grupo também, né? Utilizando o ácido acético. Então, e a partir daqui nós podemos realizar reações para adicionar substituintes, né? Principalmente aqui nesse nitrogênio 1. Aqui ele utiliza uma base relativamente forte, na base de lítio, e um agente alquilante para, então, a alquilação dessa unidade. E na última etapa, então, a quebra, né, da ligação com essa resina polimérica para a obtenção do produto desejado. Bom, outra classe bastante importante, né, que é precursor de diversas moléculas desejáveis, né, é essa classe das 1,4-benzodiazepina 2,5-dionas, né, então, há duas carbonilas aqui, e de forma análoga, a gente tem que essa classe pode vir, né, pode ser originada desse derivado aqui que é chamado de ácido antranílico e também de aminoésteres. Então, aqui nessa proposta, nesse exemplo, eles utilizam como uma proposta para substituir o uso desse ácido antranílico, eles usam esse anidrido isotóico como material de partida. E, né, como foi dito anteriormente, inicialmente ele reage, então, com esse aminoéster para a formação, então, do núcleo benzodiazepinona. Esse nitrogênio aqui, né, ele é bastante lábil, uma vez que esse hidrogênio aqui, né, pode ser facilmente substituído. Então, a gente tem que uma base fraca, né, como carbonato, pode abstrair esse hidrogênio e pode, então, realizar, né, a alquilação dessa posição, né. E nesse caso aqui foi produzido um grupo benzila, no caso. E já para fazer a substituição desse nitrogênio aqui 2, eles utilizam, é necessário condições mais fortes, né? Então, utilizam a base de lítio, né, com a base mais forte, para a inserção, então,
desse substituinte aqui nessa posição. Outra alternativa para a síntese dessa classe, partindo-se de cloretos tanto de ortonitroacilas quanto de ortoazidoacilas, né? Elas são propostas semelhantes, né? Onde utilizam-se também aminoésteres, e aí, após essa reação, né, a gente tem a redução desses grupamentos nitro e azida, utilizando essas condições, e assim que ocorre a redução desses grupos para a grupamina, há então a reação intramolecular, levando então à ciclização de ambas as estruturas. Bom, uma questão importante, né, é a reatividade desses núcleos, né, quais reações eles podem ser submetidos, e aqui eu trago, né, os exemplos dessas duas subunidades, né, tanto a 1,4 diona quanto a 1,4 ona. Então, a gente pode observar que existem alguns sítios, né, que são suscetíveis a essas reações. Bom, o nitrogênio 1 de ambas as estruturas podem sofrer alquilação e acilação. Na estrutura 1, nas benzodiazepina 2,5-onas, podem ocorrer também no nitrogênio 2. E aqui nessa carbonila, na posição 5, há a possibilidade, então, de fazer a halogenação, bem como adicionar grupos triflato, né, que são necessários, então, para, né, reações para colocar substituintes nessa posição aqui. De forma análoga, né, nas 1,4-benzodiazepinonas, essa carbonila 2 aqui pode sofrer adição nucleofílica e redução. A posição 3 pode sofrer oxidação, aminação eletrofílica e acilação, né, uma vez que esse hidrogênio alfa carbonila aqui, né, bem como está alfa a esse grupamento imida, né, ele é bastante lábil. E a ligação dupla imínica pode sofrer cicloadições 3+2 ou 2+2, né, para então a fusão de novos heterociclos nessas posições aqui. E a posição ciclo, né, onde está esse X, pode ocorrer tanto adição nucleofílica e também pode ocorrer, né, reações de acoplamento cruzado, né, que são informações de ligação carbono-carbono, que são reações catalisadas por paládio, né, quando o X for um aleto ou um triflato. Então, como exemplo, né, dessas reações, eu trago aqui primeiro as reações do carbono 2, né, uma vez que essa carbonila aqui não é muito reativa, então uma reação muito clássica, né, que participa de diversas rotas sintéticas é a transformação dessa carbonila aqui numa tiolactama, né? A substituição desse oxigênio por um enxofre, e aqui nessa metodologia eles utilizam esse sulfeto fosforoso em carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, né, para a obtenção, então, desse produto aqui, que é muito mais reativo. E aí, partindo dessas tiolactamas, uma reação clássica, né, que leva à formação de diversas moléculas em fármacos aprovados, né, é a reação dessa estrutura com essas hidrazidas aqui. Então, quando há reação com a hidrazida, né, a formação dessa anilida e, consequentemente, a formação do núcleo triazímico, né? Esse triazol, né, ligado à diazepina. E aí, dependendo do substituinte em X, nós temos o estazolão, o alprazolam e o triazolam, né, que são fármacos aprovados e em uso. Bom, outra opção também, né, partindo-se dessa estrutura 98, é então a redução desse grupamento enxofre, né, dessa tiolactama, utilizando níquel-Honey, né, e hidrogênio, e aí leva então a redução desse grupo, que é a estrutura do medazepam, que também é um fármaco.
Bom, no carbono 3, né, uma rota bastante clássica também para a síntese de alguns fármacos, né, é a funcionalização dessa posição, e a mais utilizada, então, é essa aqui, né, que utiliza primeiramente iodo e um agente oxidante, que leva à formação desse grupamento aqui, éster, né, nessa posição, e em seguida esse intermediário é submetido então a uma hidrólise básica para então obtenção da hidroxila nessa posição 3, né? Independendo do R, a gente tem o oxazepam e o lorazepam. Bom, essa reação ela apresenta um rearranjo do tipo de Novotny ou é Novotsky, um dos dois, é um russo. E, bom, inicialmente, né, então, a transformação, né, desse oxigênio, dessa carbonila em um grupamento hidroxila, e aí há, então, esse ciclo aqui, onde o iodo molecular é transformado em HI, e há, então, também a troca aqui, essa reação redox, né, com esse óxido aqui de enxofre. Bom, já no carbono 5, a gente tem reações clássicas. Aqui, por exemplo, a gente tem a reação com POCl3 e dimetilamina, que leva, então, à cloração, né, desse sítio. E aí, a partir desse derivado com esse aleto, né, a gente pode, então, fazer uma reação utilizando o reagente de Grignard e óxidos e reagentes de manganês também, como catalisador, e obtendo-se, então, as estruturas com diversos substituintes, sendo possíveis, né? E aqui, como exemplo, também tem essa reação, né, com PaCl3 e dimetilamina, levando a esse aleto aqui, esse derivado de cloro, e ele é submetido, então, à reação de Suzuki, né, onde utiliza ácido borônico e um catalisador de paládio em meio básico, carbonato, para, então, a inserção desse grupamento arila. Bom, outra classe também bastante conhecida, né, são as benzodiazepinas com heterociclos fundidos aqui, principalmente, né, e existem diversas rotas que podem levar à obtenção dessa estrutura, partindo-se da benzodiazepina, partindo-se de precursores acíclicos com os átomos necessários para essa ciclização, né? E também partindo-se de benzofenonas já contendo nucleamento, seja triazólico ou imidazólico, que são os mais conhecidos. E aqui, como exemplo, eu trago a síntese é, utilizando, né, essas rotas já mencionadas anteriormente, né, transformando em tiolactama, em seguida transformando nas anilidas correspondentes, e aí as anilidas reagem com nitrito de sódio para a formação desse derivado aqui com o grupo nitro, e aqui nós podemos, então, realizar diversas reações diferentes para a obtenção de diversos núcleos diferentes. Tratando-se com essa hidrazina, nós levamos a esse, a essa, esse derivado triazólico. Tratando-se com esse aminoaldeído, nós temos a formação desse núcleo imidazólico nessas posições aqui, e tratando-se com butiolítio e esse reagente, nós levamos esse núcleo imidazólico com outra, né, nessa outra posição aqui. E a síntese do midazolam, né, como exemplo, nós temos aqui a proteção inicialmente desse grupo
formando esse tioacetal. Em seguida, a reação com acetonitrila e esse ácido de Lewis para a obtenção aqui desse grupamento aqui presente, né? Em seguida, é essa reação aqui, a amina, né, reage com esse reagente aqui, e leva então à formação do imidazol ligado ao aldeído livre, né? E aí há então a reação com esse sal de hidroxilamina para a formação dessa oxima 126, que por fim é então reduzida, né, utilizando esse borohidreto de sódio, e por fim, né, é utilizado o CAN, né, um reagente para desproteção desse grupamento, restaurando-se então a carbonila, e há então a reação intramolecular dessa amina com a carbonila, levando ao produto desejado. Bom, aqui estão algumas referências que eu usei. Muito obrigado.